Olá, queridos amados do Senhor, graça e paz. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, outra vez, para poder compartilhar com você o conhecimento da verdade que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Mais uma aula de missologia para que a gente possa engrandecer e enriquecer também o seu cabedal de conhecimento, para que você possa aí ser um bom ministro, né, de uma nova aliança, por onde você passar, onde você estiver. Já de antemão, quero te convidar você aí compartilhar o nosso vídeo, estar conosco aí pelo YouTube, ativando aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos quando serão postados, para que você possa estar aí a cada dia agregando valores novos, inovadores para a sua carreira ministerial. Então, eu quero te convidar hoje, vamos estar estudando sobre a diplomacia nas missões humanitária e evangelística. Qual a sua importância, o que a diplomacia tem pregador para de alguém que está fazendo missões transcultural, saindo do Brasil para ir a outra nação. E nessa nação ele precisa chegar com um plano que vai trazer resultados, que vai corroborar com o crescimento do reino de Deus através do seu ministério. Então, quero te convidar, você está aí nesse momento compartilhando essa aula aí com quem você conhece, que ama missões, que ama estar vivenciando momentos de grande descoberta. Missões é como arqueologia, uma descoberta a cada dia, a cada nação, a cada cultura, a cada lugar que você entra, a cada geografia que você pisa, é uma nova descoberta. E a gente precisa ter conhecimento e um plano eficaz para que os resultados do reino sejam eficazes naquilo que Deus vocacionou, chamou você para fazer. Ok? Deus abençoe a todos. Você que vai estar aí conosco nos próximos minutos, está aí falando aí de alguns assuntos importantes para que você possa aprender a planejar a sua missão transcultural. Ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar com você é a importância, né, do que a história e as estratégias que nós precisamos dentro da diplomacia, nas missões que você tem a fazer, dentro do cenário que você pretende atuar como missionário. A história da diplomacia ela surgiu das antigas civilizações egípcias, persas e gregas. E os missionários, mensageiros que foram vocacionados nestas épocas, eles negociavam a paz, eles alcançavam e criavam aliança comercial, né? E com isso o Império Romano estruturou todo um papel de levantar embaixadores para poder exercer autoridade para negociações, né? E a igreja um ator diplomático sendo enviado para poder que missionários pudessem estabelecer relações entre reis, povos, estados, nações, e aí, com isso, eles aprenderam a entender um pouco mais que a igreja precisava compreender a diplomacia, se tornando uma ferramenta essencial para as relações pacíficas, inspirando missões e respeitando leis e culturas locais. O primeiro ponto que a gente precisa entender dessa importância, dessas estratégias que serão criadas, é que a diplomacia das missões ela permite que missionários construam confiança com autoridades em embaixadas e organizações. Então, o missionário que vai preparado para uma nação, ele precisa construir essa confiança, esse relacionamento com essas autoridades. Por que essas autoridades são importantes para o seu desenvolvimento missiológico nesse lugar? Porque quando você entra numa nação, você precisa conhecer um pouco das leis que regem aquela nação, de como você vai estar respaldado, seguro,
se caso houver algum tipo de conflito dentro desse país, você saiba como se mobilizar, saber quais são as suas garantias, quais são os seus direitos e deveres como um cidadão migrando para esse lugar e como que você vai se comportar dentro desse novo cenário que você vai estar trabalhando a missão que Deus confiou a você. O segundo ponto é o quanto você se prepara para negociar a sua entrada, a sua permanência legal em regiões sensíveis. Então, existem países que têm a sua regra, né, a sua cultura e a sua tradição, que trazem algumas restrições de você, quando você aprende a entender, né, todo esse movimento, né, que está nessa região, e a sensibilidade que está sobre esse país, de, até mesmo de colocar em risco toda a missão que você está designado a desenvolver e a cumprir dentro dessa região, você precisa estar preparado para negociar tanto a sua permanência quanto a sua entrada nesse lugar, caso haja algum tipo de divergência entre conflitos da região em que você está alocado. O terceiro ponto é que você precisa carregar dentro da diplomacia a sua consciência de que você veio para promover a paz. Você, quando chega a essa nação, as autoridades locais precisam saber que você promove a paz e vem trazer um diálogo intercultural, onde você vai respeitar os valores, né, as dimensões de todo comportamento social que existe no local, sem que haja nenhum tipo de agravo no conflito da comunicação, de como você comunica isso a esse povo, a essa tribo, a essa nação, seja qual for, né, a esfera que você esteja plantado. Quarto ponto da importância da diplomacia nas missões é você entender que a diplomacia ela demonstra o caráter do reino de Deus, baseado na ética e no amor. Então, quando você traz essas virtudes, né, como base, ética e amor, ética, saber como você deve se comportar, como que é o caráter desse, desse reino, ou agora manifesto por intermédio de um embaixador de Cristo. Como é que você representa esse reino, de que maneira você vai se comportar na sua linguagem, no seu comportamento em geral, em que você se move dentro desse lugar, diante dos olhos daqueles que estão ao seu redor, lhe observando. E toda vez que a gente entra no país, é, quando nós comunicamos a nossa chegada a esse país, né, pelo ato diplomático, a gente passa a ser observado por algumas pessoas locais. E quanto mais você mostrar que você tem um caráter que verdadeiramente inspira eles a trazer confiança, a criar confiança nas relações que você vai criar, você vai estar ganhando pontos para poder ser aceito por uma determinada comunidade que você está chegando. Então, cuidado de como você se comporta dentro de cada lugar que você vai entrar como embaixador de Cristo. Ok? Terceiro ponto, comportamento em diferentes nações. Como que é o comportamento em diferentes nações? Primeiro, a gente precisa que existem ambientes que são multiculturais, ou seja, países que são multiculturais. O que são países multiculturais? Exemplo, Brasil é um país multicultural. Nosso país é rico em culturas, culturas de diversidades de países que têm as suas tribos, que têm suas colônias estabelecidas sobre o território brasileiro. E aí, você, quando dentro nesses ambientes, você vai perceber que cada ambiente desse tem um costume, tem uma tradição, tem uma linguagem diferente. Então, o nosso país ele é multicultural. Então, como será o meu comportamento dentro desse ambiente? Como que eu, como
como um embaixador, eu consigo administrar isso dentro da minha movimentação, dentro desses territórios que foram separados por colônias que eles estabeleceram para que eles se desenvolvessem em território em que eles foram recebidos como migrantes e ali estão se desenvolvendo. Como que você vai alcançá-los? Como que você consegue atingir os objetivos do reino no meio dessa comunidade? Ok? Segundo ponto do comportamento de diferentes nações países não alcançados. Países não alcançados, nós precisamos priorizar a nossa entrada como um embaixador, observando, conhecendo as leis de liberdade religiosa. Então, quando você entra nesse país que tem uma sensibilidade, que tem alguma restrição, perseguição, algum tipo de conflito, né? Seja ele urbano, seja ele regional, seja ele intercultural, você precisa conhecer as leis para que você possa cumprir, para que você possa estar amparado, para que você não venha aí colocar em risco a vida de toda a equipe de missão que está aí junto com você na sua liderança, ou até mesmo através de uma outra liderança que possa estar acima de você. Terceiro ponto, países com acordos diplomáticos. Países com acordos diplomáticos, a gente precisa manter contato com embaixadas e consulados para que a gente possa saber o que está acontecendo na relação dos acordos que o país que você representa está com o país em que você está fazendo a missão. Existem acordos que não podem ser vamos dizer assim, quebrado alianças. Essas alianças foram criadas por organismos internacionais. E esses organismos internacionais, chamados de atores internacionais, eles velam para que esses acordos, essas leis, essas regras sejam obedecidas, mesmo que o ambiente possa ter sido pacífico, e em determinado momento ele se torna um ambiente de guerra, como nos países. Às vezes estava tudo acontecendo de maneira pacífica e, de repente, se instalou uma guerra. Então, quando você conhece os acordos diplomáticos, você sabe das suas garantias quanto embaixador dentro desse lugar que você está plantado. E aí você sabe o que procurar, você sabe que você está amparado e a própria embaixada, o consulado, vai em busca de mandar com que equipes que sabe que você, aonde a região que você está, vai tentar de alguma forma negociar primeiramente. Segundo ponto, a diplomacia, né? Primeiramente, eles vão criar a diplomacia, que é todo o contato de relacionamento, de comunicação, para tentar tirar você daquele território. E o segundo ponto é o envio de tropas para tentar resgatar você do ambiente vulnerável que você está, pela garantia dos acordos diplomáticos que foram feitos. Aí existe essa possibilidade de fazer a extração daquele que está em território do inimigo. Mas normalmente acaba sempre diplomacia, né? Um diálogo é sempre o melhor caminho para que a gente possa consolidar todo o trabalho que é feito por causa dos acordos diplomáticos. A última coisa que vai acontecer é guerra. Quando não tem mais acordo, não tem mais comunicação, não tem mais relacionamento, aí vem a instauração da guerra. Fora isso, nós vamos continuar aí nos reunindo e trazendo a melhor solução para que todos possam pacificamente estar seguros, cada um no seu território. Então, pessoal, essa foi a história e a importância das estratégias na diplomacia nas missões. A história da diplomacia, a importância da diplomacia nas missões, que permite que missionários construam confiança com autoridades, embaixadas e organizações, negociem entrada e permanência nas regiões sensíveis, promova a paz, diálogo intercultural, demonstre caráter do reino baseado em ética e amor, e comportamentos de diferentes nações, países multiculturais, países não alcançados e países com acordos diplomáticos. Essa foi a aula de hoje. Quero deixar aqui que nós vamos continuar aí trazendo sempre o melhor para que você possa construir
seu plano de missão para que o seu plano seja eficaz e tenha melhores resultados. Com essas informações, você consegue construir um plano melhor e fazer com que a sua missão tenha mais resultado para o reino do Senhor. Deus abençoe sua vida, continue conosco, compartilhe esse conteúdo para que nós possamos alcançar o maior número de missionários que precisam de conhecimento. Conhecimento é riqueza e é a prioridade. O principal riqueza que nós devemos receber é a sabedoria, porque ela te dá entendimento de como fazer a obra do Senhor. Deus abençoe, fiquem na paz, mais um dia e até a próxima aula de diplomacia, missões humanitárias e evangelística. Grande abraço.